Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parte incrível do nosso corpo, a fiação elétrica do coração. É o sistema de condução cardíaco. A gente analisou um material bem detalhado sobre a histologia, sabe? A estrutura microscópica mesmo dessas células. E a nossa missão aqui é entender como é que o coração consegue gerar e espalhar o próprio ritmo. O foco são umas células bem especiais que fazem isso acontecer. E olha, já vou adiantando, não são nervos comuns, viu? Exato. E esse talvez seja o primeiro ponto que chama atenção, né? A gente pensa logo em nervos para condução elétrica, mas no coração, bom, a evolução deu um jeito diferente. São células do próprio músculo cardíaco, mas que se modificaram, se adaptaram para conduzir impulsos elétricos. E de forma bem rápida e sincronizada. É uma especialização, assim, notável. Células musculares que a função principal não é mais contrair. Isso já, nossa, já começa a ficar interessante. Como é que essa rede funciona, então? Quais são as peças principais? Bom, a gente pode pensar num caminho, né? Tudo começa no nó sinoatrial, ou nó SA. Ele fica ali na parede do átrio direito, bem lá em cima, perto de onde chega a veia cava superior. Ele é tipo o maestro da orquestra, o famoso marca-passo natural do coração. Marca-passo natural. Ah, então é ele que define o ritmo básico. Tipo a velocidade das batidas. Isso, ele define o ritmo base, sim. O músculo do coração até tem uma capacidade própria de bater ritmado, mas normalmente é o nó SA que comanda a frequência. Ele que inicia o impulso elétrico no ritmo normal, o sinusal. Ele dá a partida. Entendi. E essa partida, essa frequência que ele dita, ela pode mudar? Imagino que sim, né? Quando a gente corre ou descansa. Com certeza. Olha, apesar do nó SA gerar o impulso sozinho, e essa autonomia fundamental garante que o coração bata mesmo se isolado, ele é muito influenciado. O sistema nervoso autônomo, né? O simpático acelera, o parasimpático desacelera. Eles ajustam a taxa de disparo. Hormônios também, temperatura, tudo isso mexe com a velocidade. Mas a faísca, a capacidade de gerar o ritmo, está lá no nó SA. É uma autossuficiência impressionante. Faz sentido. Ele gera o ritmo, mas a velocidade é ajustável. Ok, o nó SA disparou. E aí? Como esse sinal elétrico se espalha pelo coração? O material fala do nó AV, de uns feixes. Certo. O impulso primeiro se espalha pelas paredes dos dois átrios, quase como uma ondinha, sabe? Isso faz os átrios contraírem e jogarem o sangue para baixo, para os ventrículos. Essa onda elétrica toda converge para um outro ponto estratégico, o nó atrioventricular, o nó AV. Ele fica mais embaixo, na base do átrio direito, bem na divisão entre átrios e ventrículos. E ali no nó AV acontece uma coisa muito importante. Ele dá uma segurada no impulso, uma pausa bem pequena, fração de segundo, mas crucial. Uma pausa. Mas por que atrasar o sinal? Qual a vantagem disso? É essencial. Esse pequeno atraso dá o tempo exato para os átrios terminarem de contrair, de se esvaziar completamente nos ventrículos. Só depois que os ventrículos estão cheios é que eles devem começar a contrair. Sem essa pausa, o bombeamento não seria tão eficiente. Seria como tentar encher um balão que já começou a esvaziar, entende? Entendi. Uma pausa estratégica para encher bem os ventrículos. Esperto, faz todo sentido. E depois dessa paradinha no nó AV, para onde vai o sinal? Depois da pausa, o sinal volta a correr, e rápido. Ele desce por uma estrutura chamada feixe atrioventricular, ou feixe de His. Esse feixe logo se divide em dois ramos, direito e esquerdo. Esses ramos são feitos de um tipo de célula muito especial, as fibras de Purkinje. Eles correm por dentro da parede que separa os ventrículos, o septo interventricular. Daí, esses ramos descem até a pontinha do coração, o ápice, e se espalham, subindo pelas paredes dos ventrículos. E um detalhe importante que o material de histologia ressalta bem é que essas fibras ficam principalmente logo abaixo do endocárdio. Endocárdio é a camada mais interna, que reveste as câmaras, né? Exatamente.
Essa localização subendocárdica é uma pista visual importante para achar as fibras de Purkinje quando a gente olha no microscópio. Fibras de Purkinje. Nome curioso. E só para reforçar aquele ponto inicial que o material bate bastante na tecla, elas não são nervos, certo? Mesmo sendo tão boas em conduzir eletricidade? Certíssimo. É fundamental não confundir. Elas são células musculares cardíacas, só que modificadas. A origem é a mesma das que contraem, mas a função mudou muito ao longo da evolução. Elas ficaram tão boas em conduzir rápido o impulso elétrico que, em troca, perderam boa parte da capacidade de gerar força, de contrair com potência. O foco virou velocidade de transmissão, não força. Interessante. Uma troca de função, então. Menos força, mais velocidade de sinal. E como essa especialização toda aparece na célula? O que a gente vê na histologia no microscópio? Mais largas que as células musculares normais. Um diâmetro maior ajuda a conduzir o impulso mais rápido. É como um fio mais grosso, né? Segundo, o citoplasma delas costuma parecer mais pálido nas colorações que a gente usa em histologia. Mais pálido, mas por quê? O que isso quer dizer sobre o que tem dentro da célula? Indica justamente que falta a maquinaria de contração. Elas têm menos miofibrilas, que são as proteínas actina e miosina, que fazem a força muscular. Menos proteína para curar significa que a célula fica mais clara. Além disso, elas acumulam muito glicogênio, que é reserva de energia. E esse glicogênio costuma se dissolver no preparo da lâmina, o que também contribui para essa aparência mais vazia, mais pálida. A forma reflete a função. Menos estrutura para contrair, mais otimização para conduzir. E tem um detalhe curioso sobre os núcleos também. A célula muscular cardíaca normal geralmente tem um núcleo só, no centro. Já as fibras de Purkinje não é raro encontrar com 2 núcleos. Não é sempre, mas é uma característica a mais para ajudar a identificar, junto com a localização logo abaixo do endocárdio. Ok, então resumindo as pistas visuais. Células maiores, mais pálidas por ter menos músculo dentro e mais reserva de energia, ficam ali sob o revestimento interno e às vezes têm 2 núcleos. São sinais claros da função especializada delas, tipo as vias expressas do sistema elétrico do coração. Mas o quão mais rápidas elas são? Comparado com as células musculares normais, a diferença é grande. É enorme. As fibras de Purkinje conduzem um impulso elétrico assim várias vezes mais rápido do que as células musculares comuns. E bem mais rápido que o próprio nó AV também. Essa velocidade toda é fundamental para garantir que a contração dos ventrículos seja quase que instantânea em todas as partes e que comece de baixo para cima, da ponta do coração para a base. Isso cria uma onda de contração super coordenada e potente, essencial para expulsar o sangue com força para as artérias. Toda parece ser o ponto-chave, né? A sequência certinha no tempo, átrios contraem, pausa estratégica, ventrículos contraem juntos e rápido, tudo orquestrado por essas células diferentes especializadas. E ver como a estrutura que a gente vê no microscópio, a histologia reflete tão diretamente a função. É fascinante. Mostra bem como a biologia é complexa e elegante ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma. E entender essa relação entre a estrutura e a função em detalhes não é só, digamos, academicamente interessante. É vital na prática clínica. Problemas nesse sistema de condução causam as arritmias, os bloqueios cardíacos. O eletrocardiograma, o ECG, que todo mundo conhece, ele é basicamente um registro dessa atividade elétrica vista de fora do corpo. Para interpretar um ECG direito, tem que conhecer muito bem essa rede toda. Exatamente. E dominar um sistema com tantos detalhes assim, a origem lá no SA, o atraso no AV, a condução super rápida nas Purkinje, as características no microscópio que as diferenciam, exige muito estudo, né? E também ferramentas que ajudem a fixar esse conhecimento todo. É o tipo de desafio que estudantes da área da saúde enfrentam o tempo todo, eu imagino. É verdade. A quantidade de informação é muito grande e precisa de profundidade. Métodos de estudo que sejam mais ativos, sabe? Testar o conhecimento, revisar de tempos em tempos.
Isso é fundamental para realmente aprender e não esquecer sistemas complexos como esse. E olha, para quem está nessa batalha, buscando exatamente essas ferramentas eficientes, vale a pena dar uma olhada no Médico B. Quem é estudante e quer se preparar de verdade, pode entrar em medicob.com.br, baixar o aplicativo. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas antigas de tudo quanto é instituição, sabe? E o legal é que as questões são comentadas por especialistas, tem resumos práticos, aulas completas para quem quer ir mais fundo e até flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar. É ter o suporte certo para encarar essa complexidade toda da medicina. Exatamente. Recursos que são bem estruturados, que oferecem jeitos diferentes de ver o conteúdo e de testar o que aprendeu, como essas questões comentadas e os flashcards, nossa, podem fazer uma diferença gigantesca. Ajuda a construir uma base de conhecimento que é sólida e que fica com a gente, né? Dominar a condução cardíaca ou qualquer outro tema médico complicado fica bem mais acessível quando se tem as ferramentas certas. Com certeza. Bom, voltando aqui para a nossa fiação do coração, a gente já viu a jornada do impulso, nasce no nó SA, o maestro autônomo, faz uma pausa estratégica no nó AV, o controlador de tráfego, e aí dispara pelas fibras de Purkinje, que são as vias expressas musculares não nervosas, para sincronizar os ventrículos. Olhando para isso tudo, para o quadro geral, qual que é a grande lição por trás dessa arquitetura toda? Por que essa solução e não outra, talvez usando nervos mesmo? Olha, a grande mensagem me parece ser uma mistura de robustez com eficiência otimizada. A robustez vem da autonomia do nó SA e também da capacidade que outras partes do sistema têm, tipo o nó AV ou as próprias fibras de Purkinje, de assumir como marca-passo se o SA falhar. Claro, num ritmo mais lento, mas é um sistema com segurança, com redundâncias, e a eficiência está nessa sequência temporal perfeita que a gente falou. Átrios primeiro, depois ventrículos, e a contração dos ventrículos, coordenada, de baixo para cima, que espreme o sangue da melhor forma possível. A escolha de usar células musculares modificadas em vez de nervos pode ter sido uma solução evolutiva mais à mão, digamos, mais integrada com o tecido que já existia ali, o músculo cardíaco. Então, o ponto central desse nosso mergulho de hoje é que o comando elétrico do coração é uma obra de engenharia biológica incrível, feita por células musculares que se adaptaram de um jeito impressionante. Elas meio que trocaram parte da força pela velocidade de condução, e essa especialização a gente consegue ver até na microestrutura delas, o citoplasma mais pálido, o tamanho maior, às vezes 2 núcleos. Tudo regido pelo nó SA para garantir que o coração bombeie sangue do jeito mais eficiente possível. Precisamente isso. É um exemplo fantástico de como a evolução pega estruturas que já existem e as molda para funções novas e essenciais. A histologia, nesse caso, não é só descrever o que a gente vê no microscópio, é entender como aquela estrutura torna a função possível. Olhar para uma fibra de Purkinje pálida e larga é quase como ver a própria condução rápida representada ali, na célula. E isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Para quem está nos ouvindo. A gente viu aqui um caso claro de trade-off biológico. As fibras de Purkinje ficaram ótimas condutoras, mas pagaram o preço na capacidade de contrair. Onde mais será que a gente encontra na biologia exemplos assim, de especialização extrema? Onde uma célula ou um tecido melhora tanto uma função que acaba abrindo mão de outras coisas. Pensar nesses custos e benefícios da especialização pode abrir umas perspectivas novas sobre como a vida se organiza, né? Fica aí a reflexão.